Paz de Deus, meu nome é Flávia, sou aqui da cidade de Garanhuns. Estou mais uma vez aqui no canal Comunhão com Deus para contar mais uma das inúmeras obras pelas quais o Senhor tem feito na minha vida. Sou grata a Deus que quando as minhas duas filhas mais velhas eram pequenas, eu e meu esposo decidimos por fazer uma reforma na casa, porque nossa casa era muito pequena, só tinha 3 cômodos, no caso era um quarto, a cozinha e o banheiro, e para criar duas crianças ali naquele espaço tão pequeno era um pouco complicado. Só que mesmo a gente tendo inventado de fazer essa construção, o nosso orçamento era muito pouco, a gente não tinha condições de contratar um pedreiro, então meu esposo passou a trabalhar nos domingos para poder fazer essa reforma. Só que além do problema do tempo dele, que era curto, né? Tinha a nossa verba, que não era tanta assim para sustentar a casa e fazer essa construção, então essa construção se estendeu por muitos anos. E chegou um momento em que meu esposo descobriu uma parte da casa e bateu a laje. Aí quando ele bateu a laje nesse lado, ele resolveu bater no outro, né? E deixou por uma temporada descoberto. Quando enfim Deus preparou, a gente conseguiu bater essa laje, só que essa laje vazava muito e isso passou a me atribular porque as coisas foram ficando mais apertadas e a nossa condição assim para aumentar, né, para continuar aquela construção ficou cada vez mais escassa. E aquelas pingueiras dentro de casa, eu via minhas filhas pequenas andando ali dentro e aquilo muito angustiava meu coração. Eu não tinha prazer de receber uma visita dentro da minha casa porque não tinha um móvel, não tinha nada e além de tudo, todas as vezes que chovia era muito complicado para mim. Tinha vezes em que eu colocava minhas duas filhas no quarto o dia inteiro porque o quarto era o único lugar que não estava pingando na casa e isso muito me entristecia. E num dia de muita tribulação, que eu tinha acordado já angustiada, muito aflita de alma, entrou uma determinada pessoa aqui na minha casa e essa pessoa ficou zombando da minha situação. Eu lembro que aquilo me entristeceu tanto que eu clamei a Deus, mas Senhor, como é que a gente vai terminar se a gente não tem condições e tudo? E eu fiquei naquela tristeza, só que aí veio uma frasezinha na minha mente. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Querida Irmandade, quando foi umas 2 ou 3 noites na frente, eu não lembro exatamente, porque está com um tempo, o Senhor me mostrou uma revelação, um sonho. E ele falava comigo, eu ouvia a voz dele falando comigo e mandava eu olhar. Eu estava em cima da laje, quando eu olhava, eu via minha casa toda pronta, toda feitinha, toda cobertinha e tudo. E ele dizia para mim que ele tinha me dado aquilo. E eu acordei tão feliz, aquilo ali entrou no meu coração. Eu não contei para o meu esposo, mas fiquei muito feliz com aquela revelação que o Senhor me mostrou. Ele também me falou mais coisas, mas como ainda não se cumpriram, não cabe a mim falar ainda no momento. Se o Senhor, na sua infinita misericórdia, preparar, um dia voltarei a contar. Enfim, mesmo assim, passou-se alguns dias e a minha prova continuava, era período de inverno, estava chovendo. E o meu esposo foi para a igreja porque ele estava também muito triste, porque não estava conseguindo terminar essa construção. E o Senhor falou com ele e disse para ele que do modo que estava não ia continuar. E ele guardou aquela palavra no seu coração. E uma determinada noite, umas irmãs vieram fazer uma visita na casa da minha sogra, fazer um culto, e a gente muito se alegrou ali. E eu sei, querida Irmandade, que aquela irmã não chegou a entrar na minha casa, não teve contato aqui do outro lado, foi só na casa da minha sogra, só que a minha sogra mora vizinho da minha casa. E quando foi um determinado dia de sábado, eu estava na cozinha cortando carne, tinha acabado de chegar da feira, porque pela graça e misericórdia de Deus, apesar da nossa prova, Deus nunca permitiu que o alimento faltasse na nossa mesa. E eu estava ali cortando carne e eu vi alguém bater na porta. Quando eu fui abrir, nossa, eu levei um choque no coração, porque eram os irmãos. E a casa estava toda molhada, porque nesse dia estava chovendo muito. E eu fiquei até envergonhada de abrir a porta para eles. Mas ele disse que Deus tinha preparado uns móveis para minha casa. E quando aqueles irmãos entraram ali, eles viram que não tinha condições de deixar aquelas coisas as quais o Senhor tinha preparado para mim dentro da minha casa, e eu muito envergonhada porque estava tudo molhado, as minhas filhas brincando ali e tudo. Mas o Senhor, com sua infinita misericórdia, passou a cumprir a partir dali os seus desígnios
e começou a preparar que os irmãos trouxeram uma quantia e aos poucos foi chegando mais e, querida Irmandade, nada, a gente não colocou nada, nem cimento, nem areia, nem tijolos, nada. O Senhor foi preparando tudo, preparando e meu esposo aos pouquinhos foi fazendo e foi subindo a casa, porque a gente estava tão sem condições que estava só na laje, previsão de quando a gente começaria a construir aquela casa, aquela parte de cima. A gente não tinha, porque realmente as condições tinham faltado para a gente, mas o Senhor abençoou e assim como Ele tinha prometido, a minha casa aos poucos foi ficando pronta e eu sou grata a Deus que hoje a minha casa está completa de tudo, assim, Deus se fez presente, mostrou que Ele era Deus na minha vida e fechou a boca do meu inimigo que veio naquele dia zombar na minha casa. E eu sou infinitamente grata a Ele porque Ele nunca nos abandonou, Ele tem se feito presente de várias formas possíveis, mostrando que Ele é Deus nos mínimos detalhes, pelo qual eu sou grata a Deus porque Ele é muito bom. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por a força. Só o seu nome seja hoje e eternamente louvado.